Oiê, tudo bom? E o assunto de hoje vai ser bullying. Antes de qualquer coisa, de introduzir qualquer assunto, eu quero deixar clara a diferença do bullying por uma briga ou por uma discussão cotidiana que pode acontecer com qualquer um. Porque há sim uma diferença muito grande de uma coisa para outra. Mas antes de eu te dar essa explicação, eu vou pedir para que você já deixe a sua curtida, porque quando você deixa para o final, eu sei que você esquece. No final também compartilhe o vídeo, porque outras pessoas com certeza vão fazer bom uso dessa informação. Se você já está inscrito, não esqueça de ativar o sininho fica aqui no canal, é só você ir lá, clicar e ativar, porque senão você não vai receber notificações de conteúdos novos. Agora, bora pro conteúdo que eu sei que é isso que você está esperando. Vamos lá. Como eu havia dito, eu vou começar explicando a diferença do bullying para uma briga ou uma discussão cotidiana. Para começar, o bullying, o que é o bullying? O bullying é um ato de violência cometido de forma intencional, repetidas vezes, em direção a uma pessoa mais frágil, com uma autoestima mais baixa. No entanto, uma briga, uma discussão cotidiana não é intencional. Na maioria das vezes simplesmente acontece por causa de algo que deixou um ou outro nervoso e a briga acontece. Então não é algo premeditado. E também não acontece de formas repetidas. Quer dizer, aquela briga aconteceu, a discussão aconteceu, foi aquele dia pontual, rolou um mal-estar, mas passou, né? O agressor, seja qual for nesse caso, não vai ficar expondo o colega de formas repetidas a uma nova agressão, e o colega que foi agredido não vai ficar sendo exposto a atos de humilhação de forma repetida. Deu para entender ou eu compliquei tudo? Vou continuar para ficar mais claro. No caso do bullying, o agressor, ele de certa forma premedita aquela agressão, porque o alvo do agressor normalmente são adolescentes, crianças, enfim, que têm uma personalidade mais tímida, que são mais quietinhos, ou que tem alguma característica física que ele acha importante de ser ressaltada, ou de uma etnia diferente, ou que tenha algo de diferente que ele possa usar para ofender ou para magoar o colega. Então, o bullying, ele acontece de forma premeditada, é um ato de violência emocional ou física que prejudica muito de forma grandiosa, tanto que é um dos assuntos mais estudados e mais comentados. Por quê? O mal-estar que causa naquela criança, naquele indivíduo que está sendo agredido, é tão grande que hoje é uma das maiores causas de morte entre os adolescentes, porque eles acabam se suicidando. A maioria não consegue lidar com esses conflitos internos, com essa sensação de humilhação, de não pertencimento e acabam por querendo dar fim à própria vida. Então é um assunto muito grave que com certeza merece a sua atenção, porque a gente imagina que só vai acontecer com o filho do vizinho ou com alguém que não está perto da gente, mas quando você menos imagina, ou a pessoa que você menos imagina pode estar passando por isso, ou na posição do agressor ou na posição da vítima. Então a gente, enquanto adulto, temos que ficar atento. Por quê? Eu parto do pressuposto que o adulto, ele já tem uma cognição muito mais forte, ele já está com esse sistema cognitivo muito bem formado e já tem uma aptidão emocional para saber lidar com essa situação, aconselhar e administrar essa problemática. Então imagina você, uma criança ou um adolescente que está em fase de desenvolvimento, que precisa da aceitação do outro para aceitar a si mesma muitas vezes, não é verdade? Que precisa se sentir pertencendo de algum grupo, que precisa se sentir aceito no ambiente que está, porque o adolescente, a criança, tem diversas inseguranças que eu parto do pressuposto que os adultos já superaram, entende? Então é isso que eu estou querendo te dizer, a gravidade do bullying. Para quem não entende essa gravidade, logo mais eu vou passar um documentário pequenininho explicando o impacto que o bullying causa na vida de quem sofre, de quem passa por isso, de quem tem que lidar com isso. Agora eu quero chamar a tua atenção para uma coisinha muito importante. Nesses casos, na maioria das vezes, a gente tende a olhar para aquele que é agredido, natural, não é? É o mais frágil, é o que vai ter muito mais danos emocionais, é o que está tendo que lidar com as humilhações diárias. Então é natural que a gente olhe diretamente para essa pessoa que está sofrendo agressão. No entanto, eu vou pedir para que a gente também tenha um olhar mais cuidadoso para o agressor do bullying. Para quem não sabe, na maioria das vezes, o agressor do bullying, ele também está sofrendo.
Por quê? Para ele estar manifestando esse tipo de violência nesse grau, é porque algo lá dentro não está indo muito bem. Em alguns casos, o agressor, ele sofre agressões em casa. Ele está sofrendo esse tipo de agressão ou algo muito semelhante fora da escola. E aí, ele canaliza e aí ele acaba devolvendo isso para uma outra pessoa que ele acha mais frágil, né? Ele acaba querendo descontar aquilo que ele está passando em alguém. E aí acaba sendo um ciclo vicioso de violência. Então, o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes o agressor, ou na maioria das vezes, o agressor também precisa de uma atenção, principalmente nas escolas. O ideal é que haja, às vezes, um cara a cara. O que eu sugiro? Então, para quem trabalha em escola, para quem lida com esse grupo de risco, que são os adolescentes e as crianças, o ideal é não ficar na posição passiva diante disso. Porque você, professor, na posição de adulto, cognitivamente formado, tem total aptidão para lidar e para sanar essa problemática. O agressor que se coloca nessa posição de onipotente e de forte, né, e de que não precisa de nada e nem ninguém, ele só está vestindo isso como defesa, como autodefesa, porque lá no fundo ele precisa tanto de ajuda quanto aquele que ele está agredindo. Isso também é um pedido de socorro. Por isso que é importante você que trabalha em escola e que lida com esse grupo de risco, de alguma forma também trabalhar o agressor. Em algumas escolas há um trabalho onde fazem um cara a cara. Então, conversam tanto com o agressor quanto com o agredido, um frente ao outro, numa situação diferenciada. Porque o agressor, ele se depara com a vítima, nesse caso, só para agredir, só para cometer os atos infracionais, não é isso? Agora, quando o professor tem a atitude de colocar um frente ao outro e questionar ambos sobre as próprias atitudes, por que não reage ou por que ataca, a situação diferencia. Então o agressor vai ter que se propor olhar para a vítima dele de uma forma diferente. E a vítima, que não costuma às vezes nem olhar para o agressor, vai ter que se permitir encarar esse agressor, ouvi-lo numa perspectiva diferente e se pronunciar também de forma segura, porque vai ter um adulto ali monitorando tudo isso, entende? Eu estou ressaltando essa técnica e essa situação porque infelizmente ainda, na maioria das vezes, há muitos professores que ficam numa posição passiva diante disso. Há professores que diante de uma piada dão uma risada, ou que preferem não se intrometer, que acham que as crianças ou os adolescentes vão se resolver sozinhos. Gente, não vão se resolver sozinhos. Eles não sabem lidar com isso, eles estão perdidos. Ele precisa de um adulto como mediador disso tudo. Eles estão pedindo socorro, tanto o agressor quanto principalmente a vítima, nesse caso. Então, você tem total aptidão, de novo, tem total autoridade e capacidade para resolver essa questão. Não se omita. Não ache que você não é capaz de resolver esse problema, que esse problema está muito acima de você. Isso é mentira. Não está, não. Aí tem gente que pergunta, mas enquanto professor, como é que eu vou saber se é um bullying? Ou como é que eu vou saber quando eu posso sorrir ou não? Quando aquilo vai ser engraçado ou não? Te faço uma perguntinha muito simples. Uma só. Toda vez que você ouvir uma piada ou que você vê um gesto que possa parecer uma agressão, mas que você está achando engraçado, antes de rir, se coloque no lugar daquele que está recebendo o apelido, daquele que está recebendo a brincadeira, se coloque no lugar daquele que está sendo agredido ou que está recebendo essa suposta brincadeira. Se você, ao se colocar no lugar dessa pessoa, não sentir nenhum constrangimento, achar natural ou acreditar que não é nada demais, aí esse é um bom termômetro para você descobrir se é uma brincadeira ou se é um ato de violência. Mas se colocar no lugar do outro mesmo, né? Se imaginar com aquela idade, imaginar todo o sino de você devido àquela brincadeira, imaginar todos apontando, imaginar a sensação que você está sentindo. Então, o meu papel nesse vídeo é te convidar a ter mais empatia pelo outro, a ter um olhar mais empático pelo outro. As pessoas perguntam, mas o agressor do bullying é um só? Não. Em grande parte dos casos, há vários agressores. Como assim, Elisângela? Sim, porque há aquele que vai lá de forma concreta e comete o ato intencional, agressivo para com o outro. No entanto,
aqueles que estão em volta, a turma, os colegas, enfim, também participam dessa agressão de forma superativa quando dão risada, quando estimulam o agressor dizendo vai lá, bate mesmo, é isso aí, vai lá, ou filmam, entende? Ou simplesmente olham para aquilo e não se posicionam com medo de também sofrerem agressões. Então, essas pessoas que também olham de fora e que de alguma forma participam e instigam esse comportamento agressivo, também estão cometendo bullying, também estão agredindo. Então é importante que haja um olhar de empatia, entende? É importante que haja um olhar solidário para com o outro. Se você está vendo que aquele colega está sozinho, se você está percebendo que ninguém está querendo sentar com ele ou com ela por algum motivo, principalmente porque está sofrendo bullying, porque a maioria das crianças e adolescentes que sofrem, que passam pelo bullying, acabam sendo excluídas na sala de aula. Então é aquele que ninguém quer sentar, é aquela que ninguém quer bater um papo, porque já tem um rótulo de frágil, né? Então eu te convido, você que está vendo esse vídeo, que conhece alguém que está passando por esse tipo de agressão, a ter um olhar mais empático para com essa pessoa. Sentar, conversar, se convidar para fazer um trabalho juntos. E é importante você olhar para essa pessoa que está agredindo, para esse colega que está agredindo, não como o detentor de toda a força, mas como alguém frágil também. E veja, se você alimentar esse comportamento, se você ficar nessa situação passiva, se você percebe que o seu colega não tem força para ajudar a si mesmo, vá você à diretoria, fale com a diretora do colégio, fale com o professor que você confia, peça ajuda, diga que está te incomodando ver aquele colega agredindo o outro, que você queria saber o que pode fazer, o que a escola pode fazer. Seja ativo, não importa se você tem 14, 15 anos, seja ativo. Eu não vou pedir para que você enfrente o agressor, porque isso não é uma atitude inteligente. A gente não pode sanar a violência com mais violência. A gente vai mudar só o nome dos agressores, a gente vai mudar o rostinho dos agressores. Então a proposta não é que agridam o agressor, não é verdade? É que a gente pare com as agressões. Então, converse, você está na escola? Chame o diretor, chame o professor, tente se posicionar diante dessa agressão. Não fique passivo, porque isso é autoajuda também. Isso é um carinho que você faz para consigo mesmo e para com seu colega que está precisando de ajuda. Se imagine no lugar daquela pessoa que está sendo agredida. Como você ia se sentir se alguém intercedesse por você? Mesmo que fosse de uma maneira assim, né? Indireta. Indo lá, falando com o diretor, falando com o professor. Essa pessoa não precisa ir lá peitar o agressor, mas de alguma forma te auxiliar, te tirar do meio desse ciclo de agressões. Ah, Elisângela, mas onde que acontece bullying? É só nas escolas? Não. O bullying pode acontecer nas universidades, pode acontecer no local de trabalho. A característica é exatamente essa. São atos de agressividade intencionais cometidos repetidas vezes direcionado a uma pessoa X, que tem uma característica X ou Y que esse agressor usa para ressaltar, para humilhar, enfim, exatamente isso. Pode acontecer em qualquer local. Vocês lembram da Geise Arruda? Aquela moça que foi rechaçada na universidade porque ela estava com vestido rosa? Aquilo foi um ato de bullying. Uma pessoa cometeu o ato e as outras continuaram sendo incentivadas pelo ato de uma ou duas pessoas e virou um boom nacional. Eu vou dar um workshop esse mês, no dia 23 de fevereiro, falando de desenvolvimento pessoal. Uma das coisas que eu vou falar é sobre as características do ser humano. Existe dois tipos de pessoa, as iniciadoras e as imitadoras. 95% da população são imitadoras e só 5% são iniciadoras. Nesse caso da Geise, uma porcentagem mínima de iniciadores iniciaram esse bullying contra ela por causa de um simples vestido que ela estava usando. E essa outra grande porcentagem de imitadores continuaram com isso sem nem imaginar o porquê, sem nem se darem conta do porquê estavam fazendo aquilo. Os imitadores tendem a seguir o padrão de comportamento dos iniciadores sem nem raciocinar. Eles simplesmente produzem para se sentir seguros, para se sentirem aceitos. Então o que eu estou querendo te perguntar é, você vai continuar sendo apenas um imitador, reproduzindo comportamentos que você nem entende o porquê,
ou vai tomar posse dos seus próprios comportamentos e se tornar um iniciador? Para pensar, tá bom? Eu vou passar agora um pedaço de um documentário para você entender a gravidade do assunto que nós estamos falando. Bullying é coisa séria e causa um impacto emocional completamente destrutivo. Fica de olho, só para você entender um pouquinho do que eu estou falando. Daniel had really been bullied most of his school career. When he hit high school, it exploded. He didn't fit in with a lot of the crowds. He wasn't into sports. He was into hunting and trapping, which not a lot of kids his age are into. So he had a hard time finding kids who had common interests with him. So that made him a target a lot of the time. It started out with words. He was called just horrible names. It progressed to having trash thrown at him. He was punched in the stomach. He was made to lick a bus window. He was jumped from behind walking to the buses. He was ridiculed for the music he listened to. You name it. They looked for any little thing just to make his life miserable. When he was jumped walking to the bus, the boy told him the night before that he was going to do it. He said to him in a text, "Why? I know you don't like me. That's why I don't come near you. I don't have any interactions with you. I respect that. Why can't you respect me? What have I done to you?" His response was, "Because you're a pussy and you need your ass kicked." It makes no sense to me even today. One of the kids that Daniel had a lot of issues with had texted him. I saw the text myself. And it said, "Why don't you take one of your precious guns and do the world a favor, go kill yourself?" He texted that same kid and he said, "You won't have to worry about me anymore. I'm going to go home and kill myself." And the kid came back with, "Put up or shut up." That day, he told people in lunch, he had told people in his classroom, told a number of people on the bus that he was going to kill himself. Those were his words, "I'm going home and I'm going to kill myself." And the bus driver said, "I'll see you tomorrow, Dan." He told the bus driver, "You won't see me tomorrow." The one person he knew that would do something was the last person he texted and the last person he called, his hunting friend Matt. He knew Matt would try to call us, and he said to Matt, "Please don't call my mom. My mom will take me to the hospital." He was trying to keep Daniel on the phone, get his sister's attention. He was writing her notes and having her call their father, who's a friend of my husband's. And we missed the call. We missed the call. We came out of Michael's basketball game, and my husband Rob said, "I missed a call from Cal. I'll call him when I get home." Next thing happened, literally within a minute of saying that, so our other friend Wally calls. Now, guys don't talk to each other all the time. And Rob runs to the van, and he said, "Daniel's talking suicide." I called my next door neighbor, and I begged her to go over and check on him. And she walked in the door and she yelled, "Daniel," and she thought she heard him say something, and she shouted out, "We love you." And then she heard the shotgun blast. And I ran to his room, and the sight that I saw was horrific. It was horrific. And I remember hearing myself screaming, but I couldn't feel it. And running back outside. And I could hear Michael screaming, "I want my brother back." And every EMT that showed up, I begged him, "Please just find a pulse. I'll take him any way that I can have him." There was none. I've played a million scenarios over in my head what I would do if I was there 30 minutes earlier. Knowing what I know now, I would just wrap him in my arms and just
beg him and tell him how much he means to so many people. Because so many people have talked to us since he died. They've sent us letters. I received letters from kids his age. I just wish he knew how much he meant to so many people. He did matter. He does matter. His book bag with his books still right on the bench where he left it that day. We will never recover from this. Never. When somebody tells you that they are going to kill themselves or they're going to do harm, do something. Tell somebody, give them their 15 minutes. Validate them. Because everybody needs to be validated. When you know there's somebody being bullied, don't be a bystander. You are just as guilty as the bullies when you stand by and do nothing. You see it, you do something about it. You don't want to intervene, then you talk to an adult. And you talk to an adult until somebody does something. Gostou? Eu tenho certeza que gostou. Eu espero de verdade que você tenha introjetado boa parte do que eu falei aqui. Curta o vídeo, compartilhe para outras pessoas, porque isso é informação, informação é sempre válida. Deixa o seu comentário, se inscreva no canal e fique comigo, porque semana que vem vai ter mais, tá bom? Obrigada por tudo. Beijo!